Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. Está no ar mais uma mesa de debates aqui pela TVE, a TV Educativa de Juiz de Fora. No programa de hoje, vamos falar sobre os protestos e críticas que marcaram o Carnaval de 2018 no Rio e em São Paulo. E também sobre o impacto da intervenção federal no Rio de Janeiro. Para compor a mesa hoje, eu recebo com muita honra a doutora Jane Aragão. A primeira vez que eu consigo apresentar a mesa com a senhora, né, doutora? Isso mesmo. Bom dia, Léo. Parabéns, né? Obrigado. Eu acho que a gente tem que estar disposto e aberto a conhecimentos, novos treinamentos, novos ensinamentos. Isso vale a pena, né? Bom dia, muito obrigada. Bom dia, nosso amigo e cientista político, né, Lira. Vamos lá. E bom dia, nosso colaborador aí de economia, de tudo que tem direito, né, e política, né, também, com certeza. Bom dia, Erickson. Bom dia, telespectadores. Vamos fazer uma mesa muito gostosa de ser assistida, com certeza. Obrigado, doutora. Recebemos também aqui o professor Erickson Aragão, como debatedor. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, doutora Jane, debatedora. Bom dia, os convidados. Bom dia, você, telespectador. Bom, nossos convidados hoje, uma mesa tão importante, tão cheia de informação, começa apresentando o cientista político Oleg Abramov. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia a todos os colegas, Erickson, doutora Jane, meu amigo Orlando. É uma grande satisfação de estar aqui mais uma vez para conversar. Eu acho que esse carnaval foi particularmente animado, né? Então acho que vale muito a pena fazer esse registro. Até quem não gosta de carnaval quis ver, né? Ah, verdade. Também estamos aqui, Orlando Lira, cientista político, nosso colaborador de muito tempo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande satisfação, como sempre. Sobretudo tendo a honra de estar como debatedor aqui a doutora Jane Aragão, doutor Erickson, e sempre prestigiando a mesa de debates, porque talvez seja um dos poucos programas na cidade que consegue conciliar educação com debate. São duas coisas muito importantes, quer dizer, a educação através da discussão de ideias. E isso que forma o pensamento crítico, que é a essência da educação. Por isso que o meu prestígio e o meu entusiasmo para a mesa de debate e para a TVE. Obrigada. Muito obrigado. E também recebemos Rafael Rezende, jornalista. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, agradeço a presença e pelo convite. Bom dia aos telespectadores. Bom dia também, muito obrigado por estar aqui com a gente. As críticas à situação do país passam das ruas aos sambódromos, como um enredo que atacam diretamente figuras políticas e medidas do governo. O caso mais marcante foi do Paraíso do Tuiuti, com o samba enredo Meu Deus, está extinta a escravidão. A escola criticou as condições de trabalho no país e de quebra ao atual governo. Contrapondo os protestos no dia 20, foi protocolado ontem no Senado o projeto de decreto de lei legislativo que trata da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar perguntando aqui para você, Orlando Lira. Existe alguma ligação desses protestos do Carnaval com a aprovação de ontem da intervenção? Eu não digo assim que haja uma ligação no sentido de uma teoria da conspiração que foi planejada. O que há é uma coincidência que precisa ser explicada. E qual é essa coincidência? É que poucos dias depois de que houve essa manifestação política clara contra os atuais rumos que o governo federal, o governo estadual estão tomando, e de uma crise já há décadas de segurança no Rio de Janeiro, aquilo parece que desempenhou o papel de um detonador, de uma espoleta. E você pode ter várias interpretações, mais politizadas, menos politizadas, mas se a gente ficar na análise fria e objetiva, você pode constatar alguns fatos observáveis. Em primeiro lugar,
uma ruptura com a estética do luxo, que sempre foi mostrada em todos os carnavais. Ali você tem uma estética da miséria, da escravidão, da perseguição política, do cerceamento dos direitos trabalhistas. Quer dizer, há uma crítica política muito grande. Então, aquela questão de você explorar a sexualidade, explorar o luxo, aquilo como que houve uma ruptura, e por isso que pegou todos de surpresa. Agora, o fato detonador mais marcante, que a meu ver aí é um comentário de cientista político, de observador, não foi tanto essas críticas do vampirão, etc. Claro que isso revelou o Brasil profundo, a falta de sintonia entre o Brasil profundo e um governo que governa de costas para a população. A meu ver, o que espantou, vamos dizer, os donos do poder, foi uma faixa dizendo o seguinte: se o Lula for preso, o morro desce. Que morro eles estão falando? Da Rocinha. Eles não estão falando dos outros morros, a questão é a Rocinha. Todos os frames midiáticos, aí o nosso colega pode explicar, passados pelas redes nacionais de televisão, são todos da Rocinha. Todos os fatos que foram trazidos na televisão são episódios isolados, mas quase todos no Morro da Rocinha. A intervenção federal que depois foi feita, o foco principal é o Morro da Rocinha. Por quê? Porque o Morro da Rocinha está na zona sul do Rio de Janeiro. Então, eles pretendem fazer uma guerra às franquias do tráfego, porque aquelas que estão mais próximos à Avenida Atlântica. Só que os chefes do tráfico não moram na Rocinha. Eles moram na Avenida Atlântica e no Jardim de São Paulo. Todo mundo sabe disso, a polícia sabe disso. E é isso que dá o quê? Dá uma margem a uma interpretação. Será que foi mera coincidência? Aí então, há muitos comentários da oportunidade política, eleitoral, da própria candidatura do presidente Temer. Existem várias especulações, mas uma coisa é certa. Pegou todo mundo de surpresa, foi um arremedo, foi uma tentativa desesperada de mudar o foco das nossas preocupações, que é reconhecida pelo próprio Exército. Quem ouviu a entrevista do primeiro dia do lançamento do interventor, General Braga, sabe que ele não tinha o que falar. Porque ele disse, eu estou aqui porque eu recebi uma missão, mas não sabemos o que vamos fazer. Então, eles adiantaram, colocaram o carro na frente dos bois, com consequências dramáticas, a meu ver. E daí você vê hoje, só para ilustrar o que eu estou dizendo, que não é do meu ponto de vista apenas, você pega as principais manchetes dos principais jornais de hoje. O Globo está lá, um artigo do Hélio Gaspari, que diz: a demofobia envenena a intervenção. Demofobia quer dizer aquela fobia contra o povo, não é contra os chefes do tráfico. Então é o povo. Qual é o povo? Aquele meliante que está com um fuzil correndo da polícia. General Braga recebeu o maior abacaxi da carreira. Nomeado interventor vê ação militar com reserva. Há notícias que há uma divisão no próprio seio do Exército. O general Vilas Boas, que é o comandante-chefe, ele está em confronto direto com o general Etchergoyen, que é da Secretaria de Segurança. Por quê? Porque todo militar sabe que você não pode reproduzir o que eles fizeram no Haiti aqui na Rocinha. Por razões óbvias, não precisa ser cientista político para saber. Um fuzil daquele dá um tiro, ele atravessa 20 casas. Você vai pegar um meliante e matar 10 pessoas. Depois o seguinte, o Exército vai estar lá para fazer alguma coisa, mas ele não pode usar os meios que eles usam numa guerra, por razões óbvias, porque senão vai ser um genocídio. Por exemplo, é por isso que eles querem aprovar coisas flagrantemente inconstitucionais, que é o mandato coletivo de busca e apreensão, que é um ridículo total, porque o ministro da Defesa, o Jungmann, ele justificou esse mandato dizendo o seguinte: é porque um bandido vai pulando de casa em casa. Mas ele não sabe da legislação elementar que diz o quê? Se você tem o flagrante,
você pode perseguir o bandido, você não precisa de mandato coletivo. Quer dizer, é ridícula a cena. O decreto de intervenção não tem exposição de motivo. Você sabe o que é isso? Quer dizer, eles arrastaram o Exército, que é uma das poucas instituições que ainda goza de algum prestígio na opinião pública. É o quê? Forças Armadas, bombeiro e igrejas. O resto tudo está no lado lama. Eles arrastaram as Forças Armadas, deram uma missão impossível, dramatizaram um caso que foi todo artificial, o Pezão não estava presente, o prefeito estava viajando, 50% das viaturas da polícia estão sucateadas. O financiamento para a inteligência, todo mundo sabe no mundo todo, desde os Estados Unidos, a Europa, que você combate os crimes organizados através de inteligência. Você tem que ir através da rota do dinheiro. Não adianta você estar pegando aquele ponto ali, aquele miliante, porque aquele lá, você prende um, aparece 5. Todo mundo sabe disso. Então, essa operação daí que é a conclusão quase inevitável. Isso é um faz de conta para transmitir uma sensação falsa de segurança, aonde o prestígio das Forças Armadas vai ficar seriamente comprometido. Então, você me explica, o que é que tem, qual é o sentido técnico de colocar um tanque de guerra numa favela? Me fala. Para dar um tiro? Não tem, é meramente mídia. Eu queria fazer uma pequena explanação, porque eu tenho muitos companheiros no Exército e assim, a estrutura militar é uma estrutura que eu admiro muito. E não é à toa que ela chegou a ser uma instituição respeitada como ela é hoje. Sem dúvida. Né? Porque muito se pregou aí os anos, né, de um cenário político onde o militar esteve à frente, né? E foi considerado ditadura e tudo, mas foram anos que a economia brasileira teve, né, junto com o mundo, um desenvolvimento muito grande. Mas, enfim, a questão é de uma intervenção federal, não é intervenção militar. Acho que cabe, inclusive, sobretudo, traçarmos aí um diferencial bem distinto sobre isso. As forças militares hoje elas estão a mando de um governo federal para exercer, né, um papel de garantia da lei e da ordem. E essa garantia da lei e da ordem ela é necessária, sobretudo, né, quando o crime organizado ele já se apoderou do Estado. Então, quando você fala de um cenário de fuzis, os fuzis já existem lá, né? Eu queria deixar bem claro e que o Exército ele tem uma certa experiência nessa operação, porque ele já esteve lá 14 vezes e não foi por vontade própria. E quantos funcionaram dessas 14? Não, ele esteve lá dessas 14 vezes organizando uma Olimpíada, a Olimpíada funcionou. Sim, isso é de prevenção. Né? Existia aí uma situação em que a Olimpíada estava sendo questionada sobre o terrorismo internacional. Esteve lá sobre a ECO 92, claro. Esteve sobre, né, em vários outros momentos em que ela teve o seu papel bem estruturado e organizado. Nenhuma delas houve diminuição da criminalidade e do tráfico. Não, porque você como estudioso e os demais estudiosos, eu até queria deixar uma pergunta aqui para o Oleg também, que é um historiador, certo? O problema da violência não se coíbe com violência. 10 com louvor, né? Exatamente. Então, muitas pessoas, inclusive os defensores da intervenção e os contrários à intervenção, falavam em vários momentos da educação, da saúde, né, da assistência social, nessas localidades onde o Estado já não está mais organizado. Aí eu até queria pedir ao Oleg que fizesse também um resumo para a gente, Oleg, um historiador que você é, desse cenário, entendeu? Em que leva, sobretudo, um simbolismo muito grande, né, de que o governo federal, talvez eles queira, através do Exército, certo, demonstrar para o resto do mundo que ele ainda tem o controle. E, sobretudo, do Rio de Janeiro, sobretudo no momento do Carnaval, né, onde que o Carnaval, simbolicamente, né, ele destaca o país em relação a outros momentos. Eu só vou pedir um intervalo, Oleg, depois do intervalo você responde para mim. Vamos para o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TVE, TV Educativa de Juiz de Fora. Professor, por favor, pode... Então, professor Erickson,
Eu acho que o que amálgama, né, voltando à pergunta inicial, a questão inicial, o carnaval com a intervenção no Rio, o enredo, né, dessa situação, é que o Brasil está desorganizado, né? Eu acho está sem comando. Está sem, exatamente. Sem o cérebro. Sem uma mente que consiga. Você concorda comigo? Concordo. Até assim, a gente sabe que o próprio crime organizado, ele ocupa um papel, inclusive, na lei e ordem, no próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, uma festa popular como o Carnaval, do ponto de vista, inclusive, das elites do tráfico, é interessante que tenha um bom andamento. E por que explode do jeito que explodiu, né, os arrastões, etc.? É que o próprio crime organizado está desorganizado nesse momento. E eu acho São muitas facções e eles estão brigando entre eles pelo comando. E agora eu acho que isso tem uma grande relação com os eventos políticos recentes. Quer dizer, a retirada de um presidente da República, independente de concordar ou discordar, mas um presidente eleito, sem um crime claro, né, sem uma causa, né, que pudesse justificar e que efetivamente a população pudesse ter essa compreensão. Isso desarranja as instituições de maneira que, de um lado, você vai ter a escola de samba expressando, né, essa indignação e fazendo todos os links, que nesse aspecto eu acho que o Carnaval ele sempre foi muito interessante, porque vamos pensar, qual é a maior mácula, qual é a maior tragédia da história do Brasil? Sem sombra de dúvidas é a escravidão. Cada povo tem sua mácula. A nossa maior é a escravidão. E nenhuma manifestação cultural se aproxima do Carnaval na abordagem dessa mácula, né? A gente não tem uma literatura do Carnaval, a gente não tem uma literatura da escravidão tão densa, a gente não tem uma música da escravidão tão densa quanto a gente tem praticamente todos os anos tem um enredo, pelo menos tangenciando o tema. E, nesse momento, faça o link com todos esses eventos políticos recentes, né? Quebra de direitos, etc. Eu acho que a intervenção no Rio ela acaba sendo uma atitude, eu concordo com o professor Erickson, passa a ser mais, talvez, uma atitude desesperada de um governo que não consegue retomar as rédeas. Midiática, talvez? Midiática também, porque, veja, na mesma semana em que, já se sabia que não aprovaria a reforma da Previdência, né, vem com a intervenção militar. Então, de certa maneira, retomar a rédea, mas por uma forma que não é institucional, né, democrática, que causa alguma, né, vamos dizer, alguma especulação, né? Será que nós estamos realmente combatendo o crime? Então, eu acho que o enredo é esse, é a desorganização que o país está nesse momento. Olha, eu vou só colocar o Rafael na conversa, porque ele estuda a Escola de Samba dos Negócios. Gostaria que você falasse também sobre o que os enredos. Falou os enredos. Até porque isso não é inédito, né, Léo? Essa questão de especular, essa questão de levar polêmica para a avenida, isso aí não é tão recente, né? Não é inédito, mas estava meio desuso, né? Assim, porque as escolas de samba, historicamente, já sempre tentaram se aproximar, agradar a sociedade como um todo. Então, também era interessante para elas o apoio das classes políticas, de empresários. Então, elas, geralmente, historicamente, são mais exceção do que regra, os enredos críticos, enredos de contestação. Tem o Joãozinho 30, desculpe te interrompendo, né, que levou o lixo para a avenida falando que era luxo, não é isso? Exatamente, mas, por exemplo, o enredo do Joãozinho, do lixo, né, dos mendigos, é de 89, que era uma época que a gente estava naquele processo, né, que o Brasil estava saindo da ditadura militar. Então, esse período entre 85 e início dos anos 90 foi onde os enredos críticos vigoraram com mais força. Depois disso, as escolas voltaram a fazer enredos menos politizados, porque, como falei, né, assim, não convinha muito ficar batendo de frente com prefeitura, com governo, sendo que eles ajudam o carnaval, né, patrocinam o carnaval. Então, isso saiu meio desuso. O que aconteceu agora é que o poder público está deixando de financiar o carnaval, né? Está saindo o máximo possível. Né? Antes tinha apoio do governo federal, o Lula tinha conseguido patrocínio através da Petrobras, a Petrobras com a Lava Jato cortou. Depois já perdeu o apoio federal. Com o governo do estado do Rio quebrado, também o Pezão parou de dar dinheiro para as escolas. O Eduardo Paes tinha dobrado a verba para as escolas. Só que aí o Crivella tirou também esse valor, voltou para o valor anterior. Como as escolas se viram numa situação assim de crise total, em que elas não tinham muito para onde correr mais, não tinha mais nem tem mais muito onde perder, né, não interessava mais para elas ficar bajulando político. Então foi um momento assim que acho que juntou a demanda da sociedade, né, e o carnaval como uma expressão artística absorve essa demanda, né,
com essa questão também da crise dentro do próprio Carnaval, em que os políticos, os representantes do poder público começaram a abandonar esse apoio às escolas, então elas se sentiram com uma maior liberdade para se manifestar contra a classe política. Mas, Orlando, a doutora Jane colocou uma questão aqui, de que o país talvez esteja um pouco acéfalo, né, em relação a essa ruptura aí de paradigmas, né, de uma ordem democrática, né, de se entrar com impeachment de uma presidente e assumir um vice que já tinha sido vice, inclusive do governo anterior. O Oleg também colocou muito bem essa questão do momento que a gente vive, mas, sobretudo, existem alguns indicativos, né, de que, apesar que a alta rejeição do presidente ainda o faz pensar num processo de reeleição, ou de eleição para presidente. E talvez esse tenha sido um ato dele deliberado, né, para buscar melhorar perante a sociedade, né, esses índices que nós temos aí de pesquisa, e com isso fazer com que ele seja um candidato viável pelo PMDB. Eu queria que você respondesse essa possibilidade de Michel Temer vir a ser candidato a presidente, e com um comentário do Oleg também, que dessa área política entende muito. Obviamente que há uma ilação muito forte que mostra que talvez tenha sido a captura do discurso do candidato Bolsonaro por essa ala do PMDB que está no poder, para, vamos dizer, tirar o argumento principal que o Bolsonaro usa, que é essa questão da desorganização, da cefalia do poder, contra o qual eu concordo no geral, mas discordo em alguns detalhes. Então, existe, obviamente, dessa possibilidade. Agora, se essa possibilidade tem alguma chance de vingar, eu acho que é zero. Ele não vai conseguir em 9 meses, nem que tenha uns... Primeiro que a intervenção não vai dar absolutamente em nada, a não ser grandes manchetes para a TV Globo, etc. E essa sensação de que nós estamos vivendo melhores dias. Aliás, ontem mataram o chefe de uma UPP, então não vai mudar absolutamente nada. Isso é um jogo midiático. Agora, com relação à questão da desorganização, eu concordo com você a questão da intervenção, etc. Só que eu chamo a atenção aqui para nós levarmos em consideração um fato extremamente importante, que é o seguinte: e se nós fizéssemos a seguinte pergunta: quem está interessado na desorganização? Quem está interessado no crime? Quem está interessado nessa ideia de que há uma acefalia do poder e que, portanto, nós vamos ter que chamar a única organização que sobrou, porque nem o judiciário agora, com esses escândalos aí do Vale Moradia, do Bolsa Moradia, tá certo? Onde um juiz que tem 60 imóveis ganha 2 bolsas moradia, quer dizer, é um desprestígio absoluto. Eu não estou dizendo que todos, singularmente, cada juiz seja assim, mas institucionalmente existe uma tentativa de justificar o absurdo, né? Bom, quem é que ganha com a ideia de que a política é corrupta, que o mercado é a sede da santidade, que é preciso, portanto, privatizar tudo? Vocês já fizeram a seguinte pergunta, que, aliás, hoje já vem na primeira página da Folha de São Paulo: é possível privatizar as polícias? E aí vem um dado: existem no Brasil já 1,6 milhões de guardas privados armados, contra 640 mil policiais. Então já é um fato, você já tem um efetivo... Um exército paralelo. Um exército paralelo. Então a minha pergunta é a seguinte: todo dia você liga a televisão e vê fatos horríveis com relação à saúde. Saúde do Brasil está catastrofada. É gente morrendo nas filas, não sei o quê. A educação do Brasil, raras exceções, Minas Gerais e outros talvez, é um desastre, exceto o Colégio Pio XII. Né? Gostei de você ter falado, e vou interferir aqui você para dizer que nós ainda temos vaga no informática, no eletrônica, no segurança do trabalho e no contabilidade. Exatamente. A hora agora, vamos nos instruir para a gente mudar essa situação, porque só com a cultura, com a educação, que todo mundo fala, é bandeira de campanha de todo mundo, para poder realmente
ter um acesso, mudar a sociedade e ser, quem sabe, um dia aí, um Orlando Lira, né, um Oleg né, e um Erickson, que já está há 35 anos no colégio, como diretor, como, né, funcionário realmente do Colégio Pio XII. Ele está aí desde os 14 anos no colégio, então ele entende tudo de educação. E agora nós estamos aí com a universidade, a Laureate, internacional, entendeu? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Você pode ir para a França cumprir sua meta lá. Então, vale a pena divulgar isso aí. Além das coisas que nós divulgamos aqui na mesa de debate, o Josino, quando criou a Rádio, Jornal e Televisão, foi justamente para dar ciência à comunidade de Juiz de Fora daquilo que nós tínhamos e daquilo que nós produzíamos. Além de ser o primeiro colégio profissionalizante da América do Sul. Então, eu falo isso com muito orgulho, porque são 50 anos, Orlando. Claro. Que a gente está aí segurando essa bandeira. Não é à toa que eu dei o exemplo. Agora, isso mesmo. E você sabe, conhece aí a situação, como é que a gente, né, viveu esses 50 anos aí. Então vamos trabalhar. Só para, né, fechar. E vamos concluir o seu raciocínio. Com certeza. Então, a minha questão, que eu deixei aqui em aberto, é a seguinte. A quem interessa? Então, a quem? A quem interessa? Então, vamos ver. Então, vocês querem privatizar as polícias, eles querem privatizar a saúde, eles querem privatizar toda a educação, eles querem privatizar agora o setor energético do Brasil. Eletrobras. Eles querem privatizar. Então, há uma venda, o Brasil está à venda. A quem interessa isso? Aos donos do poder, que não são políticos, eles são representantes de multinacionais, eles são representantes de grupos poderosos. Então, existe uma agenda neoliberal que funciona, não é no Brasil, é no mundo. Como eu estava dizendo aqui para ele, eu escrevi um livro analisando 40 anos do mesmo processo que aconteceu nos Estados Unidos. Se chama Lei e Ordem, a gênese de um experimento punitivo. É muito simples de entender. Há criminalidade nos Estados Unidos? Há. Qual foi a política que os neoliberais, a partir do Reagan, tá certo? E depois continuidade com breves intervalos no Clinton, nos governos democratas, o que é que eles fizeram diante do problema endêmico do tráfico de drogas e da criminalidade? Muito fácil. Transformaram o crime e o criminoso numa mercadoria. Eles privatizaram as penitenciárias. Um preso nos Estados Unidos recebe do governo $70 mil. Aí o insumo qual é? Não é o minério de ferro, é o criminoso. Então você tem que ter um sistema que prenda todo mundo, só que prenda seletivamente. Não vai para a cadeia o loiro, lindo e branco. Vai o negro e o latino para a cadeia. E aí como é que você consegue explicar o seguinte problema? Nos Estados Unidos tem o dobro da população carcerária da China, que não tem nenhum direitos humanos e tem 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você explica isso? Pela dinâmica do mercado. Então, nós precisamos de crime. Nós precisamos de acefalia para justificar uma intervenção dos militares. E todo mundo aceita isso. Quem é que não vai aceitar o salvador da pátria? Quem é que não... Corrupção. O que é que eles fizeram? A mesma coisa. Quem é que é a favor da corrupção? No entanto, é uma quadrilha que promove mais corrupção do que ataca a corrupção. Então, esse é meu questionamento. Pessoal, eu vou pedir um rápido intervalo, tá? Por favor. Na volta continuamos com esse assunto. Por favor, não sai daí. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria até que você complementasse a pergunta do Erickson e também entrasse no assunto sobre, voltando a falar do carnaval, por que o vampiro desfilou sem a faixa no desfile das campeões? Rafael, depois também, por favor. Porque tomaram. Bom, a primeira... Ele não é mais presidente, foi deposto. Pois é, já voltou com a solução. Vislumbrando o futuro, né? Mas, professor Erickson, assim, na realidade a gente vê que existe um movimento institucional um pouco previsível, que quando se tem um presidente mal avaliado,
aumenta-se o incentivo para que todos os players, todos os possíveis candidatos se apresentem. Então eu creio que o Temer está fazendo cálculo um pouco nessa ótica, né? Como existe uma diluição muito grande nesse momento e o fator Lula é um fator ainda não previsível, né? Não se sabe qual é o desdobramento da situação, então eu creio que ele está sentindo a vontade para se colocar. Ele vai testar o nome e mais perto da eleição provavelmente ele vai tomar a decisão dele. Eu acho que o Orlando coloca uma questão que é interessante, existe um interesse por trás disso, né? Os interesses dominantes estão aí, estão aqui desde 1500 e eles se expressam de maneiras diferentes. Às vezes dentro da ordem, em eleições democráticas, respeitando as instituições, às vezes de maneira mais abrupta. O ruim desse momento é que o instrumento que foi encontrado foi desorganizar a democracia brasileira, que é um evento recente, né? Vamos falar que eleições regulares, a gente começava a ter um certo brilho de dizer, estamos tantos anos, nunca vivemos tanto tempo com eleições regulares, com mandatos completados, etc. E de repente a gente vive... A democracia tomando conta. Exatamente. Criando uma raizinha, né? É verdade. Começando a florir, entendeu? Aí... Isso, entrar nos costumes, nos hábitos, né? A gente começou até a ter um tempo atrás, ter orgulho de ser brasileiro, que era uma coisa que eu, por exemplo, quando era estudante aqui no Pio 12, porque eu fui aluno aqui, a gente não tinha. Né, na década de 80, na década de 90, né? A gente seu pai foi professor, né? Exatamente. A gente sempre se sentia assim, um pouco vira-lata, né? Agora não, dos tempos para cá, com a estabilidade, né, depois com os programas sociais e tal, a gente começou a ter um certo orgulho. E nós perdemos isso num ato de força, né? E parece que a gente fica sem perspectiva. Talvez no desfile, né, a Escola de Samba ela esteja apresentando uma proposta, né? A situação no desfile é essa, esse é o nosso presidente, o que pode ser daqui a pouco, né? Talvez seja o caso da gente buscar outra alternativa. Mas o carnaval toda a vida foi uma manifestação da vontade do povo, né? É verdade. As próprias escolas de samba, eu parece que não, mas eu já participei de tudo quanto é coisa que você pode pensar e imaginar. Então, tipo assim, organização de... Eu só não participei em organização de time de futebol, porque as mulheres na época não jogavam futebol. Mas o resto, tudo eu participei, entendeu? Da organização, da urna. Eu era escrutinadora e mesária nas eleições de prefeito, para deputado, para vereador, para senador. Nós íamos para o esporte. A gente levava a nossa urna e ninguém trocava a urna no meio do caminho, não. Era uma credibilidade que a gente tinha, sabe, de carregar aqueles votos ali, entregar para o juiz lá da comarca, ou do juiz da eleitoral na época, e a gente chegava aquilo ali com aquela, sabe, com aquela hombridade, com aquela seriedade, levava, entregava, aí é que ia abrir a urna, aí é que ia fazer, sabe? Então, isso tudo, eu participei disso. Como candidata, depois fui candidata a vereadora, candidata a deputada federal. Só está falando do carnaval como coisa séria, então, também, né? Carnaval, o carnaval é uma manifestação das pessoas que se juntam, se organizam. Eles são estudiosíssimos, nós sabemos isso, porque fizemos várias vezes aqui na mesa, essa mesa que dá um recado para o povo de Juiz de Fora, e que não poderá jamais acabar, nem ser encerrada, que as próprias avaliações carnavalescas de Juiz de Fora vinham, contava o seu enredo, contava a sua história e contava a sua manifestação. Muitos eles deixavam para o dia do desfile na mão. O segredo deles, era segredo, né, para poder haver o concurso. Então, eu penso assim, que realmente o carnaval sempre foi uma manifestação popular. Sempre foi uma manifestação da ideia do povo, daquilo que ele não tinha condição, porque nós não tinha zap, nós não tinha mídia. Estou errada aí? Me corrija, Rafael, você que é estudioso do negócio. Não, está repleta de razão. Então. Assim, como eu até falei, assim, nas escolas sempre tentaram abarcar políticos, classe média, classe alta, todos os tipos de grupos possíveis. Mas a massa que faz a escola de samba, que são as comunidades, né, é um grupo de pessoas que geralmente são marginalizadas, que não têm espaço, não têm voz em outros meios de comunicação, em outros locais,
né, tem dificuldade de achar esse espaço de visibilidade. Qual a mídia que vai perder tempo em cobrir uma escola lá do bairro tal? Exatamente. Por isso até a mídia internacional, né? Sem dúvida. Então, assim, um momento que, de repente, no Rio de Janeiro, você fica sabendo de tantas comunidades e sabendo de uma forma positiva, porque, geralmente, durante o ano, elas aparecem quase sempre por formas negativas de violência, de tráfico. Então, é um momento de visibilidade positiva, né? Então, sem dúvida, o Carnaval é uma forma de expressão muito importante. E é uma ampla visibilidade. Quantos milhões de olhos estavam ali na Sapucaí? Transmitido por mais um país. Não é? Aí é que entram, aí entram os oportunistas, né? Aqueles que querem aparecer, aqueles que querem realmente lançar o seu nome. Né, professor? Eu acho que a gente como observadora, entendeu? E eu como advogada há 32 anos, a gente sabe que realmente essas coisas são manifestações de mágoa, de raiva que as pessoas guardam e dos oportunistas que também querem se revelar. Estou errada nisso? Não, está certo. E assim, por mais que o presidente da escola, por exemplo, possa ter intenções políticas ou, né, outros tipos de intenção, ou carnavalesco também, é sempre uma questão negociada, né? Porque o presidente ele vai ter uma posição política dele, específica, né? Que pode ser qualquer que seja. O carnavalesco tem um pensamento artístico dele sobre a sociedade, sobre o que ele quer manifestar. E isso tem que ser negociado com os poderes financeiros, né? Que vão ajudar a escola a botar o bloco na rua, vamos assim dizer, mas também com as comunidades, porque se a comunidade não comprar aquele discurso... A participação. Né? Se eles não adotarem aquele discurso, eles não tão, a comunidade não está recebendo para desfilar. Então, se não for de bom grado, se eles não adotarem aquilo, dificilmente vai ser um desfile bom. É o voluntário, né? No caso, voluntariado. Mas aí vem aquela coisa que a gente estava falando outro dia, do sonho de pisar na avenida, de sambar, de botar o samba no pé. É isso aí, entendeu? É a garra. Agora, eu tiro o chapéu para o brasileiro. Brasileiro, para mim, é tudo, entendeu? É igual você falou de ser orgulho de brasileiro, entendeu? E vejo que a gente tem muito que apostar no brasileiro, que o brasileiro ele é criativo, ele tem saída para tudo, ele nunca passa aperto, ele vai para a Europa, ele sem saber falar inglês, ele mora nos Estados Unidos e vai por aí fora. Então, o brasileiro em si, acho que essa miscigenação aí do sangue, desses sangues todos, é que faz com que o brasileiro sobressaia, sobreviva e vença as dificuldades. Eu acredito muito, muito no povo brasileiro. E essas manifestações no Carnaval foi o must que aconteceu para todo o mundo, para mostrar que brasileiro é brasileiro. Eu acho que tem um realinhamento também acadêmico com esse carnaval desse ano, porque por muito tempo havia um certo cânone, né, uma vaca sagrada da sociologia da ciência política, que nós somos produto de Portugal, do patrimonialismo, do clientelismo, das relações interpessoais. E recentemente uma nova corrente de opinião capitaniana, principalmente o Gessé Souza, foi até professor aqui na UFJF, foi meu professor do Orlando, ele vem insistindo muito que a raiz do problema no Brasil não é o patrimonialismo, mas é a escravidão. E a escola de samba ela levou isso para a avenida e, de certa maneira, nós também estamos vivendo essa quebra de paradigma, que eu acho que é salutar, que a gente está no caminho certo. Nós vamos para um rápido intervalo de novo. Bom. No próximo bloco vamos continuar sobre esse assunto, não sai daí. Muito bom. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TVE, o último bloco do programa de hoje. Eu gostaria de pedir para você, Rafael, falar da nossa pergunta do último bloco, por que o vampiro não desfilou com a faixa? Nossa Senhora, a faixa está com você. É o golpe em cima do golpe. Você levou a faixa para casa. Deram o golpe do vampirão. Deram golpe. Deram golpe na faixa. Confiscaram a faixa. Você ficou sabendo o que foi? Qual foi a direção da faixa? Não houve um manifesto. Houve, na verdade, várias teorias sobre isso, né? Cada um falou uma coisa. O destaque falou que tinha perdido a faixa. O presidente falou que estavam se apropriando de uma forma muito partidária da questão e resolveu tirar a faixa, que também não quis tomar nenhum partido para lado nenhum. Então, assim, o presidente Temer acho que teve que até explicar também que não foi ele que censurou. Cada um teve que dar uma versão da questão. Então, assim, eu acho que não chegou, né, uma certeza do que aconteceu.
Mas seja lá o que aconteceu, se foi alguma tentativa de censura, coisa do tipo, acho que o tiro saiu pela culatra, porque deu mais o que falar ainda do que se tivesse desfilado com a faixa. Como sempre. Então, eu queria fazer uma analogia aí em relação a essa questão pelo seguinte: vamos focar no Carnaval do Rio, né? Carnaval do Rio, há cerca de alguns anos atrás, 90% dos presidentes das escolas de samba do Rio estavam presos, né? E agora, recentemente, a gente tem nos quadros aí, principalmente do Executivo, né, muita gente cumprindo prisão. Então, assim, quando o Lira falou de uma situação pertinente ao momento que a gente vive aí, e, sobretudo, aí de um momento em que o crime organizado até se tornou desorganizado a ponto, né, do morro descer, isso aí vem de música de carnaval de 61, 62, é samba também, enfim, até onde isso está desorganizado mesmo, até onde que existe essa situação, a seu ver, pelo lado histórico. Porque, sinceramente, eu acho que os fatos são consequência dos momentos. E se a gente está vivendo isso, né, a tal ponto de que haja uma intervenção federal, eu não vejo isso como uma situação que não tenha sido criada com muita antecedência, muito bem pensada e planejada, sobretudo. Portanto, tem gente que está ganhando com isso. Então, eu queria uma análise sua, Oleg, sobretudo nesse momento que o Estado do Rio vive, né? E se essa intervenção federal, ela, de fato, ela não está existindo para coibir, principalmente as milícias, né? Que a gente não está falando mais do traficante, a gente está falando daquele policial corrupto que agora está buscando ganho, fonte de renda, porque ele não está tendo isso de uma forma que deveria ter. Verdade. A política, na verdade, ela se processa nas arenas aparentes e nas arenas ocultas. A gente sabe que o tráfico, o crime organizado, ele tem seus tentáculos dentro da política. E a política é um espaço de disputa. É possível até, né, de repente, especular até que ponto que a disputa política, tá certo? Inclusive da hegemonia no estado do Rio de Janeiro, hegemonia política, eleitoral, ela também não está envolvida nessa intervenção, né? Existem essas relações, né? Facções, partidos, grupos, então tem esse componente. Eu vejo que muitos dos elementos que a gente encontra hoje no Brasil, fazendo a reflexão histórica, eles são, de fato, ele tem uma linha de continuidade em momentos muito, muito parecidos em outras épocas. Quer dizer, pré-64, por exemplo, no momento de ascensão de massas, de alargamento de direitos sociais, um momento em que as elites políticas tradicionais perdiam o controle, os partidos tradicionais não conseguiam mais organizar, né, a população, né, conter o morro, e naquele momento qual é a definição, né? Vamos fazer uma intervenção. Em nenhum momento, naquele momento, inclusive dizia-se, vamos começar uma intervenção de 20 e tantos anos. Era acabar com esse momento, reorganizar e voltar para a eleição. E devolver a comunidade. Exatamente. Tem muita... Essa seria planejado. Planejado, né? Pelo pessoal da ESG, Sorbonne e tal, tinha essa visão. Depois perdeu um pouco o controle. Agora, quando acontece o impeachment nesse ano, ele tem muito dessa ligação. Quer dizer, o presidente Dilma derrubando juros, né, enfrentando o problema da regulamentação da mídia, discutindo questões que são morais e, de certa maneira, tabus. Né, vetando bolsa moradia para os juízes. Também dando uma certa tratamento para que o Ministério Público tivesse, né, uma forma corporativista de se organizar. Então, tudo isso acabou levando a um impasse cuja solução foi impeachment. Agora, em ambos os processos, o que acontece? Tal como 64, tirar um presidente não é uma coisa simples. Ele abala as estruturas. E é isso que eu estou chamando aqui de desorganização. Então, o que vai vir depois, pode ser que a gente tenha eleição regular esse ano, mas pode ser que a gente tenha um outro processo. E quando vem uma intervenção onde o presidente, para retomar um controle que ele perdeu no Congresso, vide não conseguir votar a reforma da Previdência, é uma intervenção, isso causa muita dúvida, né? Muita inquietação. Só para que está acabando o nosso horário, só queria fazer uma última pergunta para vocês hoje, é o seguinte. O senhor falou da segurança de não pegar o chefe pegar a ponta lá de baixo. As franquias. Isso. Até quando o tráfico de drogas tem a influência também nessa intervenção política e a solução, né? Não, o problema é o seguinte, o problema técnico, não é do Brasil, é do mundo todo, é o seguinte, o Rio de Janeiro não produz fuzis, o Rio de Janeiro não produz drogas. Toda droga vem de fora, todo fuzil vem de fora. Se vem de fora, então, o primeiro problema, como estão nossas fronteiras?
Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, ou seja, do Brasil ao Japão, ou seja, impossível de controlar. Agora, você pode controlar em alguns estados onde 90% entra, que é Mato Grosso, Paraná, tá certo? E ali a Rio Grande do Sul. É essa fronteira que você pode chegar com drones, não precisa colocar um soldado a cada metro. Isso eles não fazem, agora estão lá no Rio de Janeiro em cima de uma rocinha. Primeiro lugar. Segundo lugar, crime organizado do tráfico de droga, isso a polícia sabe, os cientistas sociais sabem, está centralizado em São Paulo através do PCC. O PCC, o Marcola, tem uma organização extremamente bem organizada, aonde através do poder financeiro ele compra juízes, militares, de todas as forças, simplesmente através do dinheiro. Veio aqui uma vez participou dessa mesa aqui, só para dar um exemplo do que eu estou falando, de um guarda judiciário daqui, de um guarda prisional. Ele chegou e me disse: professor, você não sabe a força que nós temos que fazer quando se está lá junto com um preso, e o preso chega para você e diz o seguinte: se você esquecer o seu celular no toalete, são 10 mil reais na sua conta. Ele não quer receber ele não quer comprometer o agente, mas ele faz uma oferta que é absolutamente, aspas, irrecusável, a não ser que ele tenha um senso moral muito forte. Agora, se ele faz isso com um simples guarda penitenciário, nós temos casos aqui de juízes que foram presos porque vendiam sentenças para liberar quem? Chefe de tráfico de droga. Então, enquanto não se atacar isso, enquanto a TV Globo mostrar que o nosso problema são aqueles negrinhos descalços correndo com um fuzil, nós não vamos resolver absolutamente nada. E para você desbaratar esse comando, esse cérebro, você precisa de inteligência, não precisa de fuzil. Acabou. Precisa de cérebro. Precisa de cérebro, é inteligência, você vai atrás do dinheiro. Pois é. Infelizmente, nossa, está acabando mais. Pois é, estava tão bom, a gente podia ficar aqui. A solução passa pela eleição, passa pelo voto. E das políticas públicas. Quem nos assiste já tem que buscar o seu candidato. Ah, mas passa pela educação também, que se for feito lá no Pio XII, vira assim igual o Oleg, vira igual o Orlando, vira igual você, né? E aí a coisa flui. Então vai lá, vai estudar com a gente, que vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer. Com certeza. Eu quero agradecer. Né, Rafael? É isso aí. Agradecer aqui, doutora Jane, pela participação. Muito obrigado. Obrigada. Virei mais vezes. Pode deixar. Gostei. Só quer ver quarta-feira? Gostei. Eu vou ouvir mais vezes. Falar só com a pode produção, ficar tranquilo. Então, tá? Só pode ficar tranquilo que eu virei mais vezes. Rafael, Oleg, Orlando, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer. Eu quero deixar aqui de antemão a gente marcar uma próxima mesa para a gente falar sobre o que o senhor falou. Não vai dar em nada, sobre o nada que deu. Desdobramento da intervenção. Tem que ver o nada. Infelizmente, esse é o prognóstico. Não sou eu que digo que sou os próximos militares que estou dizendo. Eu vou até pedir aqui para a Luciane, que é a nossa excelente produtora. Com grande prazer. Para ela já agendar. E com a doutora Jane, o camarada Oleg. Participar. Eu adoro política, gente. Que isso? Adoro pólices. Eu sou a pólices em pessoa. Eu quero agradecer também você de casa que esteve com a gente nessa excelente mesa, que vai repercutir. Boa. Você poderá assisti-la novamente hoje às 18 horas aqui na TVE ou a qualquer momento no YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora, no aplicativo do Diário Regional. E hoje, como já falei, às 18 horas tem reprise desse programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer também a ajuda do Igor, da Luciane, da Carla e do Cláudio, que sem eles o programa não iria para o ar. Até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.